Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a solução da lista de exercícios da aula 48, que nós estudamos o Teorema de Norton. Bom pessoal, depois que vocês assistirem a solução dos exercícios, confira os resultados com o que você obteve e avalie o seu desempenho, vê se você acertou tudo, errou, teve alguma dificuldade. E deixe um comentário, relatando isso, que daí eu posso talvez aí conseguir orientar vocês a algum ponto ou algum vídeo específico para te ajudar aí a resolver esses exercícios, ok? Bom, pessoal, caso você não sabe do que a gente está falando aqui, é porque você não assistiu o vídeo da aula 48, onde nós estudamos o Teorema de Norton. Então eu sugiro a você que, antes de continuar com esse vídeo, assista o vídeo da aula 48, o link está na descrição. Lá você tem o link para baixar essa lista de exercícios, treina e depois vem aqui então conferir os resultados. Agora, para aqueles que já fizeram, basta continuar. Vamos lá conferir então. Vamos lá então, pessoal. Exercício 1. Calcule o circuito equivalente de Norton para o circuito externo ao resistor RL na figura 1. Vamos aqui para baixo então. E temos aí o circuito da figura 1 com uma fonte de corrente de 10 mA e uma fonte de tensão de 18 volts aí em relação ao terra. A carga RL, segundo o passo 1, nós vamos remover ela aqui. Vamos desenhar o circuito equivalente já marcando o ponto A e o ponto B logo abaixo. Vamos colocar a fonte de corrente aqui, fonte de corrente. E o ponto B, aqui embaixo, ponto B, de conexão ali, da onde tinha a carga RL, E vamos manter todo o restante do circuito. Bom, a resistência R1, tá aqui, ó, R1, e a resistência R2 lá em cima, R2. Vamos colocar já aqui a fonte de tensão. Bom, vamos até colocar essa representação aqui mais tranquila de vocês entenderem a conexão e a análise como um todo, Ok, temos a fonte E. Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer? O passo 3 seria o cálculo da resistência de Thevenin. Lógico que você poderia fazer o 4 e depois o 3, não tem problema absolutamente algum. Eu vou fazer o 3 só para seguir o passo a passo que vimos lá na aula 48, tá? Então, para isso, nós temos que zerar o efeito das fontes aqui. Então, eu vou redesenhar esse circuito. A fonte de corrente, ela vai sair fora, É um circuito aberto no ramo que ela está conectada. E agora fica apenas o resistor, então, R1. E agora o resistor R2, pessoal, ele vai modificar um pouco aqui, porque como a fonte E vai sair e ser substituída por um curto-circuito, ela então, que estava aqui, será um curto-circuito, estará então conectada em paralelo agora com o resistor R1. Certo? Os pontos A e B aqui. E temos que medir agora a resistência entre esses terminais, A e B. Note que temos apenas agora R1 e R2 em paralelo, tá? Então, a resistência de Norton será R1 em paralelo com R2. Ou seja, a resistência de Norton será 4,7 kΩ em paralelo com 2 kΩ, resultando numa resistência de Norton igual a 1,403 kΩ. Tá aí então, pessoal. 1,403 kΩ é a resistência de Norton para esse circuito. E para o cálculo da corrente de Norton, como nós vamos ter aí duas fontes, nós vamos ter que analisar uma de cada vez. Uma de cada vez é aplicar o teorema da superposição. Para isso, vamos fazer o seguinte.
Eu vou começar pela fonte de corrente. Se a gente olhar ali a fonte de corrente, vamos ter a manutenção dela no circuito. Então, os pontos aqui A ligado na fonte de corrente, tá aí, ó, fonte de corrente, o ponto B aqui embaixo. E agora vamos ter o resistor R1 em paralelo com a fonte. E o resistor R2 estará também agora em paralelo com R2. Por quê? Porque eu estou analisando o efeito apenas da fonte de corrente. A fonte de tensão, pessoal, olha aqui, ó, eu estarei curto-circuitando aqui, né? Como fizemos aqui, né? Ó, um curto-circuito, coloca R1 em paralelo com o R2. Mas a corrente de Norton, pessoal, é a corrente que atravessa o curto-circuito existente agora entre o ponto A e B. Essa é a corrente de Norton. E dado o sentido da corrente da fonte, ó, essa corrente descerá aqui e subirá, passando de B para A, voltando então para a fonte. Nenhuma corrente irá percorrer os resistores R1 e R2, por quê? Porque R1 e R2 estão curto-circuitados devido aqui ao curto-circuito estabelecido entre o ponto A e B, tá, pessoal? Esse curto-circuito aqui entre os pontos A e B colocou R1 e R2 em curto-circuito. Eles não participam mais do circuito. Então toda a corrente da fonte I aqui, pessoal, toda a corrente I será a própria corrente de Norton. Podemos escrever então que I de Norton, linha, ou seja, a contribuição da fonte de corrente na formação da corrente de Norton é toda a corrente da fonte. Nesse caso, vamos ter aí 10 miliamperes aí para a corrente de Norton linha. Essa aqui foi fácil, é apenas uma análise aí da construção do circuito equivalente. Bom, agora vamos ver o efeito da fonte de tensão, o quanto ela contribui para a formação da corrente de Norton. Para isso, pessoal, vamos aqui um pouquinho mais para baixo, né, para ter um espaço, e vamos agora reproduzir o circuito auxiliar lá, apenas considerando os pontos A. A fonte de corrente agora sai do circuito, né? É o efeito só da fonte de tensão. O resistor R1 permanece, lógico. O ponto B aqui embaixo, conectando ao R1. E agora temos o R2 na posição original dele aqui. R2 conectado à nossa fonte de tensão de 18 volts. A fonte de tensão E. Tá aí, então. Agora, vamos lá novamente estabelecer um curto-circuito entre os pontos A e B e calcular a corrente de Norton que vai atravessar. Bom, vamos analisar primeiro por onde que vai passar essa corrente. Olha lá, pessoal. A corrente sai da fonte de tensão, vira aqui, ó, passa por R2 e agora ela tem o quê? Ela pode ir para frente aqui ou poderia descer por R1. Mas não vai descer por R1 porque A e B estão em curto-circuito, o que anula o efeito do resistor R1. Então, devido ao curto-circuito, toda a corrente de R2 irá atravessar de A para B e retornar então para a fonte. Essa será a corrente de Norton, duas linhas. Quem está limitando a corrente desse circuito? Apenas R2. Agora ficou fácil, né, pessoal? Bom, a corrente de Norton, duas linhas, é a corrente do resistor R2. Que nesse caso aqui, basta aplicar a lei de Ohm. Tensão dividido por R2, uma vez que toda a tensão da fonte será aplicada no resistor R2 devido ao curto-circuito entre os pontos A e B, temos
18 volts divididos aí por R2, que vale 2 kΩ, resultando então em 9 miliamperes. Essa é a corrente de Norton, duas linhas. Agora vamos unir o efeito então das duas fontes. Observe que no caso da corrente de Norton linha, né, a corrente de Norton linha aqui em cima, pessoal, ela está indo de B para A, né? Ela está subindo. E no caso aqui da segunda fonte, ela está descendo. Sentidos opostos, temos que subtrair. Vamos subtrair a maior da menor e o resultado que der aqui, se der positivo, considera o sentido da maior, né? Que é o que, pela lógica, teremos. Vamos lá, então. I de Norton é igual a maior aqui no caso é a de 10 miliamperes. Então, I de Norton linha menos I de Norton duas linhas 10 miliamperes menos 9 miliamperes resulta numa corrente de Norton de 1 miliampere. Qual o sentido dessa corrente, pessoal? Subindo. Então, essa é a corrente de Norton, 1 miliampere, sentido subindo. Ou seja, o sentido da corrente no circuito equivalente de Norton tem que fazer com que a corrente resultante entre os pontos A e B vá então de B para A. Circuito equivalente de Norton final, eu vou colocar uma seta para baixo para representar a fonte de corrente de Norton, certo? A resistência paralelo de Norton, Rn. E teremos então, o valor dela é 1403. Estará conectada tanto ao ponto A como ao ponto B. Ó, marca ali ó, A e B. E também a fonte de corrente. Fonte de corrente aqui, em relação ao terra. Vamos colocar a nossa carga de volta aqui, né? Ó, a carga que era um resistor RL. E note que a corrente, pessoal, sairá aqui, ó, por baixo. Uma parte dela sobe para o resistor RN e o restante vem e sobe no resistor RL. Bom, falamos que a corrente deveria ir de B para A e é o que está acontecendo. Ó. De B para A e retornará então para a fonte de corrente. Aqui no caso, 1 miliampere. Bom, pessoal, lá determine o circuito equivalente de Norton para o circuito externo ao resistor RL na figura 2. Bom, nesse caso aqui, pessoal, basta, então, primeiro, retire a carga RL do circuito, correto? E vamos já marcar os pontos de conexão. E1, vou marcar aqui E1, R1, R1 está aqui. Bom, esse resistor R2 aqui, pessoal, eu vou desenhar ele para baixo aqui para simplificar, né? Não tem problema nenhum, desde que a conexão original seja mantida. Ó, R2, e aqui desse nó, né, temos o resistor R3. Aqui vamos ter o ponto onde tinha a carga, vou marcar aqui como A. Aqui embaixo eu vou marcar como B, tá? Tem uma fonte de E2, né? Uma fonte aqui, ó. Vamos pôr ela aqui. Uma fonte E2 negativa. Então o polo negativo está conectado ao terminal B ali, ó. Tem que ser mantido isso, hein, pessoal? Vamos conectar aqui embaixo, ó, só para não ficar flutuando. E o terra. Tá aqui, ó, a referência do circuito. Note aí que eu não mudei, né, a conexão do resistor R2, né? Eu só redesenhei ele numa posição diferente, mas a conexão é a mesma. Ok, pessoal, vamos lá então medir
ou calcular, no caso aqui, a resistência de Norton. Para isso, vamos anular os efeitos das fontes de corrente. Bom, para uma análise teórica, pessoal, eu posso agilizar o nosso processo aqui, né? E simplesmente vir aqui ó, e curto-circuitar a fonte E1 e também a fonte E2. Tá? Fazer isso aqui. E agora eu calculo a resistência entre os pontos A e B aqui, né, pessoal? Olha lá. O que nós temos aqui, então? R1 e R2 agora estão em paralelo devido ao curto-circuito ali, né? E o equivalente desses dois estará em série com R3. Vamos escrever isso, então. Rn, que é a resistência de Norton, será R1 em paralelo com R2 e o resultado disso em série com R3. Então, mais R3. Logo, Rn será 1 kΩ em paralelo com 2 kΩ e o resultado disso em série ou mais 3,3 kΩ. Resistência de Norton será então 3,966 kΩ. Ok, temos aí então a resistência de Norton. Resistência de Norton aqui. Agora temos que calcular a corrente de Norton. Para isso, pessoal, vamos voltar aqui às fontes. Ó, vou voltar as duas primeiro. E tirar aqui o nosso medidor de resistência. Vamos tirar ele aqui. Podemos usar novamente aqui o teorema da superposição para facilitar a nossa vida. Nesse caso, eu vou começar pela fonte E1. Né? Então, eu vou, primeiro, curto-circuitar a fonte E2. Vou causar um curto-circuito entre os pontos A e B, porque eu tenho que achar qual é a corrente que atravessa ali A e B. Tá? Vamos lá analisar, então, o caminho dessa corrente. Se aqui E1 é positivo, né, vale 15 volts ali, a corrente virá por aqui, uma parte dela desce R2 e a outra parte continua aqui em R3. Correto, pessoal? Então, se eu souber qual é o valor da corrente que sai aqui da fonte, eu poderia utilizar a regra do divisor de corrente simplificada, uma vez que R2 e R3 estão em paralelo, certo? E achar a corrente do resistor R3. Ó, corrente de Norton, vamos chamar ela de IN', estará descendo de A para B. Ou ainda, pessoal, poderia fazer o quê? Simplesmente calcular a resistência equivalente entre R2 e R3, já que eles estão em paralelo, né? Eu poderia calcular aqui a resistência equivalente entre R2 e R3, poderia chamar aqui de R', e aí achar a tensão desse resistor R', que é a tensão do resistor R2 e R3, porque eles estão em paralelo, e aplicar a lei de Ohm. Bom, vamos fazer assim, já está desenhado aí? Vamos fazer assim. IN' é a corrente do resistor R3. Que para o cálculo dessa corrente, podemos aplicar a lei de Ohm. Ó, fundamento básico, tá, pessoal? Vai pelo básico para vocês não errarem. Então eu sei que a corrente num resistor é a tensão desse resistor dividido pelo valor dessa resistência. Ok. Nesse caso, como vimos ali o paralelo dessa situação, né? A tensão do resistor R3 é a tensão do resistor R'. Basta eu então encontrar a tensão do resistor R'. Como seria isso? Bom, a tensão do resistor R' nada mais é que
Aplicação da regra do divisor de tensão, porque R' estará em série com R1. Logo, E vezes R' dividido por R1 mais R'. A questão é, quanto vale R'? Bom, R' é R2 em paralelo com R3. Por isso que eu falo sempre, né? Escreva aquilo que você está pensando, fica mais fácil de você enxergar, né? Bom, nesse caso aqui, R2 vale 2 kΩ, que está em paralelo com uma resistência de 3,3 kΩ. Resolvendo aí, né, pessoal, que nós vimos lá na aula 24, dá 1,245 kΩ. Olha só, agora é só ir voltando. A tensão E vale 15 volts vezes 1,245K dividido por R1. Bom, R1 vale 1K mais R', que vale 1.245 ou 1,245K. Tá aí então, pessoal. Resolvendo, vamos chegar à tensão de 8,318 volts. E agora voltamos aqui em cima e temos 8,318 volts divididos por R3, que vale 3,3K, resultando então em 2,52 miliamperes. Olha lá então, pessoal, constrói passo a passo que dificilmente você se engana, ó. Só usamos coisas básicas, né? Todo esse conteúdo aqui, né, pessoal, já tem no canal, basta procurar aí que vocês vão encontrar todas essas aulas aqui bem detalhadas. Olha o sentido da corrente de IN', sentido aqui, ó, para baixo. Anota, vai, anota que facilita a nossa vida. Agora, pessoal, para a corrente IN duas linhas, ou seja, a contribuição da segunda fonte, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou remover essa marcação aqui, o R', né? Tira fora, tira fora esse aqui, esse curto-circuito, e vamos lá agora anular o efeito da primeira fonte. Olha lá, curto-circuito aqui, ó, ponta. E agora vamos ver aqui o que acontece com a fonte E2 apenas. Bom, a corrente vai sair aqui por baixo, ó, sentido convencional, sai do positivo, chegou aqui, a corrente, uma parcela dela vai continuar aqui e ir para R1 e a outra sobe em R2. Bom, temos um divisor de corrente aqui. Essa corrente se juntará nesse nó em cima e voltará por R3. E essa corrente em R3 irá de A para B até chegar à fonte. No caso aqui, então, IN, duas linhas, é descendo de A para B. Opa, isso é bom que basta somar depois lá. Agora, pessoal, como que nós vamos fazer aqui, né? A corrente IN é a corrente da fonte. É a corrente total da fonte E2 ali. O que torna muito fácil a nossa vida. Deixa eu descer aqui um pouquinho a tela para continuar escrevendo aqui embaixo, ó. IN duas linhas, como nós podemos escrever IN duas linhas baseado nesse circuito ali, tá? Ela vai ser a tensão da fonte 2 dividido pela resistência total. E a resistência total desse circuito, ela é simples. Por quê? R1 e R2, ó, olha aqui, R1 e R2 estão em paralelo. E o equivalente desses dois em paralelo estará em série com o R3. Se vocês observaram isso, pessoal, é a resistência de Norton que foi calculada da mesma forma. Olha aqui em cima, ó. R1 em paralelo com R2 mais R3. Então,
coincidiu nesse caso de ter o mesmo arranjo. Isso é importante, porque simplifica a nossa vida. Nesse caso, e só para esse caso, tá, pessoal? Coincidiu de a resistência total desse circuito ser a própria resistência de Norton. Tá? Vai ser sempre assim? Provavelmente vocês não vão ver muitos circuitos dessa forma não, tá, pessoal? Mas nesse caso deu. Então vamos aproveitar isso. E2 aqui vai ser 5 volts, tá? E a resistência de Norton nós já havíamos calculado 3,966K. Resolvendo aí, pessoal, teremos o valor de 1,26 mA. Bom, temos a contribuição da segunda fonte para a formação da corrente de Norton. Lembrando que ela também está descendo. Então, vamos marcar aqui, ó, descendo. Como o IN' também está descendo, a corrente de Norton total fica muito fácil, né? Bom, IN vai ser IN' mais IN duas linhas. Nesse caso, vamos ter 2,52 mA mais 1,26 mA, que vai resultar em 3,78 mA. Qual é o sentido dessa corrente? Bom, só somamos aí, então temos para baixo. Ela deverá descer de A para B. Então, como ficará o circuito equivalente de Norton, pessoal? Final aqui. Bom, uma fonte subindo. Por que subindo? Vamos ver já aqui, ó. Sua resistência paralelo. Lembra? Fonte de corrente com uma resistência de Norton aqui em paralelo. Os pontos aqui A e B, primeiro deixa eu marcar o valor já da resistência, 3,966 kΩ. Para dar o comprimento certinho aqui, ó. Os pontos A e B, vamos marcar o terra também aqui embaixo, né? A corrente aqui vai dar 3,78 mA, corrente de Norton. E agora temos a nossa carga. Vamos pôr a carga aqui de volta. Nós havíamos removido ela, está aqui de volta, né? A carga é o resistor RL. E observe que, mais uma vez, a corrente sairá, ó, da fonte e irá, então, de A para B. Ou seja, vai descer de A para B. Está de acordo aí com o que nós calculamos e analisamos aí no circuito equivalente de Norton. Temos um circuito agora super simples de analisar, né? Pode mudar o valor de RL à vontade aí, que teremos sempre um divisor de corrente simples. 3. Para cada conjunto de medidas que aparecem na figura 3, determine o circuito equivalente de Norton. Bom, nós fizemos um desse aqui, né, na aula 47 para a TV, né? Agora vamos repetir, obtendo agora o equivalente de Norton. Bom, se vocês assistiram aquele vídeo, né, da solução dos exercícios da aula 47, viram que é muito simples, fácil aqui, né? No caso, temos aqui o valor da corrente, ó, é a corrente de Norton aqui já, ó. É a corrente entre os pontos, podemos nomear A e B, ó. Essa já é a corrente de Norton. E temos a tensão. A tensão ali com o circuito aberto. Basta agora calcular a resistência de Norton. Vamos lá. Resistência de Norton será, então, a tensão medida ali dividido pela corrente com o circuito fechado, curto-circuito, e a tensão com o circuito aberto. 18 volts divididos por 1,8 vezes 10 elevado a menos 3, né, que é mili. Teremos, então, 10
quiloohms. Essa resistência de Norton, vamos ter então uma fonte de corrente agora, ó, uma fonte de corrente e uma resistência de Norton aí, pessoal. Ó, R Norton. O terra está aqui embaixo. Corrente de Norton, que é 1,8 miliamperes. E agora vamos ter aqui a conexão ali do ponto A e B. Tá ali, pessoal, aquele circuito interno, a gente não sabe o que é, mas podemos representar com um equivalente de Norton que vai produzir o mesmo efeito. Vamos aqui para o caso B. Temos aí então a medição de 80 mV com o circuito aberto, né? E a resistência zerando o efeito das fontes do circuito, né? Ó, não tem nenhuma tensão lá dentro, no caso também não vai ter corrente. Vamos ter aí a resistência de 2,35 kΩ, que, pessoal, nesse caso é a própria resistência de Norton, né? Se eu estou zerando o efeito das fontes, logo a resistência medida é a resistência de Norton. Calcular agora a corrente de Norton, basta pegar a tensão e dividir pela resistência ali, lei de Ohm, né? Basicão. 0,08 volts, né? 80 milivolts, divididos por 2,35 quiloohms. Vai resultar numa corrente de 34 microamperes. Já tem um valor da corrente de Norton, basta agora desenhar o circuito equivalente. Olha lá então. E de Norton, 34 microamperes. E a resistência de Norton, vamos pôr a referência, os pontos de conexão aqui, né, de uma possível carga. Aqui temos a resistência de Norton, que é o nosso ali 2,35 quiloohms, tá? Se você marcar aqui, ó, A e B, A e B. Simples esse, né? Vamos para o último ali. Eu vou até deslocar um pouco a tela aqui, para ficar mais centralizado para vocês. Vamos lá agora. Temos a medida da tensão. E a medida da saída ali, ó, uma tensão de 9 volts, considerando que é uma carga de 3 kΩ, pessoal. Olha só, então, agora temos uma carga conectada na saída desse circuito. A gente não sabe o que tem lá dentro, mas vamos encontrar um circuito equivalente. Bom, pessoal, se há um circuito lá dentro, sabemos que a tensão dele a vazio é 15 volts. E haverá uma resistência interna. Por quê? Tem 15 volts com o circuito aberto, mas com carga temos 9. Ou seja, há uma queda de tensão lá dentro, certo? Tá ficando alguma coisa lá dentro. Então eu vou desenhar um modelo que representa isso, ó, que é uma fonte de tensão de 15 volts e uma resistência, vou chamar aqui de R1. É uma resistência interna que existe ali dentro desse circuito que está causando essa queda de tensão aí. Bom, sei que quando eu conecto a uma resistência aqui, né, ó, uma resistência de 3 quiloohms, que é a resistência R ali, há uma diferença de potencial de 9 volts. Ok? Olha lá então. Sei que existe esse circuito ali dentro. Bom, eu posso agora, pessoal, fazer o seguinte: encontrar o valor dessa resistência interna aqui. RI. Olha só se não é o circuito equivalente de TVNAN isso. Certo? Uma fonte de tensão
em série com uma resistência. Se eu encontrar o valor desse RI, ele será, na verdade eu chamei de R1, né? Ele nada mais, nada menos que será o nosso R Norton, pessoal. Por quê, pessoal? Porque a resistência de Norton é a mesma resistência de Thevenin. E a resistência de Thevenin, no caso aqui de uma fonte de tensão, olha só como que é fácil de encontrar. Essa resistência aí de Thevenin, resistência de Thevenin, a gente faz aí aplicando a lei de Ohm, que vai ser a tensão desse resistor de Thevenin dividido pela corrente que estiver circulando aí. Não importa o valor da corrente ainda, calma. A questão é, qual é a tensão dessa resistência? Será o quê? A diferença de potencial dos dois terminais, ou seja, os 15 volts menos os 9 volts que eu tenho ali do outro lado. Correto? Agora eu vou me preocupar com essa corrente. Essa corrente ali, pessoal, ela está fazendo qual trajeto? Ela sai aqui do polo positivo da fonte e desce nesse resistor, certo? Olha lá, é uma corrente I. Como é um circuito série, né, a corrente é igual para todo mundo. Então basta eu descobrir a corrente daquele resistor de 3 kΩ que eu estarei descobrindo a corrente daquele resistor de Thevenin ali. Para isso, pessoal, basta aplicar a lei de Ohm. A corrente será, olha, eu tenho 9 volts num resistor de 3 kΩ. O que me resulta em uma corrente, nesse caso de 3 miliamperes. Ou seja, aqui, pessoal, tenho 3 miliamperes. 15 menos 9 dá 6, 6 dividido por 3 dá 2, 1 sobre 10 elevado a menos 3 dá 1000, logo temos 2 quiloohms, que é a resistência de Thevenin, que também é, pessoal, a nossa resistência de Norton. Tá, ainda falta a corrente de Norton. E como que a gente faz, pessoal? Basta agora a gente desconectar a carga ali de 3 kΩ e substituir ela por um curto-circuito e achar qual é a corrente que circulará pela resistência de Thevenin. Eu vou redesenhar isso aqui, pessoal, para que fique bem claro para vocês, tá? Então, olha lá. Eu vou manter a fonte de Thevenin, tá? Nós vimos como converter fontes de tensão em fonte de corrente, e é isso que nós estamos fazendo. Temos aqui a nossa resistência de Thevenin, ou Norton, né? Olha lá, aonde tinha aquele resistor de 3 kΩ, vamos abrir e curto-circuitar. Bom, aqui, pessoal, basta agora calcular qual é o valor da corrente que está atravessando esse curto-circuito. Essa será a corrente de Norton. E, mais uma vez, ficou muito fácil aí, né, pessoal? Temos o quê? Corrente de Norton será a tensão da fonte aplicada no resistor de Thevenin, que nesse caso teremos 15 volts divididos por 2 kΩ. A corrente de Norton, então, será, por fim, 7,5 miliamperes. Olha lá, pessoal. Sabemos agora a resistência de Norton, a corrente de Norton. Podemos finalmente desenhar, então, um circuito equivalente de Norton, onde é composto por uma fonte de corrente, uma corrente de Norton de 7,5 miliamperes, uma resistência em paralelo, que é a própria resistência de Thevenin que nós tínhamos ali, né? Ou seja, 2 kΩ, e os pontos de conexão com a nossa carga.
A nossa carga era uma carga de 3 quilômetros, né? Era isso, vamos ver? Era ali, ó, 3 quilômetros. Agora o que é interessante, pessoal? Aqui nós concluímos, mas fica como sugestão para vocês calcular qual é a tensão nesse resistor aqui, ó. E compara com o início do circuito e faça a sua análise do que aconteceu com a equivalência desses circuitos. Você pode trabalhar tanto com o circuito de Norton como com o circuito de Thevenin, tá? Esse aqui em cima. E compara com esse circuito aqui, ó. Lembrando, pessoal, que em breve teremos um vídeo onde eu vou fazer isso num circuito prático, tá? Com fontes, resistores reais. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe um comentário aí dizendo como foi o teu desempenho, tá? E deixe o seu like caso tenha gostado, pessoal. E ajude a compartilhar o canal com pessoas que vocês saibam que têm interesse em estudar aí sobre eletricidade eletrônica, porque agora nós estamos ainda na fase de construir o conhecimento de base, o alicerce aí, para depois a gente ir para circuitos mais complexos, ok? Bom, forte abraço e até logo.